E se a ansiedade que você sente hoje fosse a porta de entrada para uma paz que nenhuma circunstância consegue roubar? Convido você a fazer uma pausa neste momento, e depois iremos orar. Existe uma palavra que a nossa geração conhece muito bem. Não é uma palavra nova. Não é uma palavra técnica. Mas é uma palavra que cresceu tanto nos últimos anos que hoje ela aparece em diagnósticos médicos, em conversas de mesa de jantar, em confissões sussurradas no escuro da madrugada. Essa palavra é ansiedade. E se você está aqui hoje, é bem provável que você saiba exatamente o que ela sente por dentro. Aquela sensação de que algo está errado, mas você não consegue nomear o que. Aquele aperto no peito que chega sem avisar. Aquela mente que não para, girando, calculando, antecipando o pior, construindo cenários que talvez nunca aconteçam, mas que parecem absolutamente reais às 3 da manhã. A ansiedade é real. E ela pesa. Mas há uma palavra escrita há 2000 anos, de dentro de uma prisão, por um homem que conhecia o sofrimento por experiência própria, que chega até nós hoje com uma promessa que desafia tudo que a ansiedade tenta nos fazer acreditar. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Antes de entrarmos na profundidade dessas palavras, precisamos conhecer quem as escreveu e de onde as escreveu. O apóstolo Paulo não escreveu Filipenses de um lugar confortável. Não escreveu de uma casa tranquila com tempo livre para reflexão espiritual. Escreveu de dentro de uma prisão romana, acorrentado, sem saber se seria libertado ou executado, dependente da caridade de outros para sobreviver. E de dentro desse lugar, Paulo escreve sobre paz. Não a paz de quem tem tudo resolvido. Não a paz de quem está livre de problemas. Mas a paz de quem encontrou algo tão sólido, tão real, tão inabalável que as circunstâncias ao redor perderam o poder de ditar o estado interior. E isso nos ensina algo fundamental antes mesmo de entrarmos no versículo. A paz que Paulo descreve não é produto das circunstâncias. É produto de uma presença. Aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Filipenses 4, versículo 11. E então chegamos à instrução que Paulo nos dá, e que à primeira vista pode parecer simples demais para a complexidade do que sentimos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes de reagir com um "mas como?", precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dizendo que a ansiedade é fraqueza. Não está dizendo que você deveria simplesmente parar de sentir o que sente. Não está sendo cruel com quem está sofrendo. Paulo conhecia o sofrimento demais para ser insensível a ele. O que ele está dizendo é algo muito mais profundo. Existe uma alternativa para a ansiedade. Um caminho diferente. Uma resposta que o coração pode escolher, não porque é fácil, mas porque é real. E essa alternativa é a oração. Antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Repare na abrangência. Em tudo. Não apenas nas grandes crises. Não apenas nas situações que parecem dignas de oração. Em tudo, no pequeno e no grande, no urgente e no cotidiano, no que tem nome e no que não tem. Tudo pode ser levado a Deus. Tudo pode virar oração. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Mas Paulo adiciona algo que muitas vezes passa despercebido, e que é, talvez, a chave de toda a instrução. Com ação de graças. Orar com ação de graças no meio da ansiedade. Agradecer quando o coração está apertado. Louvar quando a mente está acelerada. Isso não é negação da realidade. É uma escolha deliberada de ancoragem. Porque quando você agradece, mesmo no meio da crise, você está fazendo algo muito específico. Você está deslocando o foco do problema para o caráter de Deus. Você está dizendo, com cada palavra de gratidão, eu sei que tu és bom. Eu sei que tu edes. Eu sei que o passado prova o futuro. E esse deslocamento, do problema para Deus, é o que abre a porta para o que vem a seguir. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, versículo 2. E então chegamos à promessa que muda tudo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
3 elementos nessa promessa que precisamos absorver devagar. O primeiro é a natureza da paz, que excede todo o entendimento. Não é a paz que você fabrica quando resolve todos os problemas. Não é a paz que vem quando as circunstâncias finalmente melhoram. É uma paz que vem de fora, que desce de cima, que entra no coração antes mesmo de a situação mudar. Uma paz que o raciocínio humano não consegue produzir, e que por isso mesmo não pode ser explicada. Só pode ser experimentada. O segundo é o que essa paz faz. Guardará. Em grego, a língua original do texto, a palavra usada é phroureo, que significa guardar como um soldado guarda uma cidade. É uma guarda ativa, vigilante, constante. A paz de Deus não apenas visita o seu coração, ela o protege. Fica de sentinela na porta dos seus pensamentos e impede que a ansiedade entre e tome conta. O terceiro é onde essa paz opera: o coração e a mente. As duas dimensões mais vulneráveis do ser humano ansioso. O coração, onde as emoções moram, onde o medo se instala, onde a dor mais funda habita. E a mente, onde os pensamentos giram, onde os cenários são construídos, onde a imaginação às vezes trabalha contra você. Deus guarda os dois. Não apenas um. Os dois. Tu guardarás em paz aquele cujo espírito está firme em ti, porque confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Há algo libertador nessa promessa que precisamos dizer com todas as letras. Você não precisa entender para receber. A paz de Deus excede o entendimento, o que significa que ela não está condicionada à sua capacidade de compreender o que está acontecendo. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa entender por que a situação é como é. Não precisa resolver o problema para ter paz sobre ele. A paz vem antes da solução. Antes da resposta. Antes do entendimento. Ela vem quando você leva para Deus, com oração, com súplica, com ação de graças, o que você não consegue resolver. E deixa com Ele o que só Ele pode guardar. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, versículo 27. Paulo termina o versículo com 3 palavras que são o fundamento de tudo. Em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento não é um estado mental que você alcança por esforço próprio. Não é uma técnica de meditação. Não é o resultado de uma lista de afirmações positivas. É uma realidade que existe em Cristo Jesus, e que se torna disponível para você na medida em que você se aproxima dele. Na medida em que você leva para ele o que está pesando. Na medida em que você confia não no resultado, mas no caráter de quem sustenta o resultado. E esse Cristo, que conheceu a angústia do Getsêmani, que experimentou o abandono da cruz, que ressuscitou para que nenhuma morte tivesse a última palavra, esse Cristo é o mesmo que hoje guarda o seu coração e a sua mente. Em Cristo Jesus. Onde a paz mora. Onde a ansiedade perde o poder. Onde o coração finalmente encontra o que procurava. Oremos. Senhor Jesus, guardião do coração e da mente. Chegamos diante de Ti hoje carregando o peso que a ansiedade coloca sobre os ombros. Os pensamentos que não param. O aperto no peito que chega sem avisar. Os cenários que a mente constrói às 3 da manhã. O medo do futuro que rouba a paz do presente. E é com tudo isso, honesto, real e sem disfarce, que oramos. Obrigado, Senhor, por Filipenses 4. Obrigado por essa palavra escrita de dentro de uma prisão, que nos prova que a paz que Tu ofereces não depende das circunstâncias. Obrigado por seres o Deus que não nos pede que fingimos não sentir, mas que nos convida a trazer tudo o que sentimos para Ti. Pai, fala hoje com aquele que está ansioso, com aquele que acorda no meio da noite com o coração acelerado sem conseguir nomear o motivo, com aquele que sorri durante o dia e carrega um peso que ninguém ao redor vê, com aquele que já tentou resolver a ansiedade sozinho, e descobriu que ela sempre volta. Que ele saiba que há uma alternativa. Não uma técnica. Não um método. Uma pessoa. Uma presença. Uma paz que excede todo o entendimento, e que está disponível agora, neste momento, exatamente como ele está. Ensinamos, Senhor, a orar com ação de graças mesmo quando o coração está apertado. Ensinamos a deslocar o olhar do problema para o Teu caráter. Ensinamos que agradecer no meio da crise não é negar a dor, é declarar que Tu és maior do que ela. Guarda os nossos corações hoje. Guarda as nossas mentes. Fica de sentinela na porta dos nossos pensamentos,
e impede que a ansiedade entre e tome conta do que pertence a ti. Que a paz que excede todo o entendimento, essa paz que não precisa de explicação para ser real, desça sobre cada coração que está aqui agora. Antes da solução. Antes da resposta. Antes do entendimento. Agora. Em Cristo Jesus. Em nome de aquele que disse: não se turbe o vosso coração, não porque a vida seria fácil, mas porque Ele estaria presente em cada momento difícil, oramos e confiamos. Amém. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, deixe seu amém nos comentários como declaração de fé. Mais do que isso, compartilhe conosco. Qual benefício de Deus você não pode esquecer hoje? Vamos juntos criar uma corrente de gratidão que glorifique ao Senhor. Oro em nome de Jesus para que cada palavra desta oração se manifeste como realidade viva na sua jornada. Se você precisa de intercessão específica, escreva seu pedido. Será uma honra levar você diante do trono da graça.